Só o que ela disse. Quando a minha avó morreu, que eu continuei na igreja, pra gente que caminha só em casa, é muito difícil. Então, meus pais não eram crentes. Então, eu cheguei na fase da adolescência, 14 anos, aquela fase terrível, né? Aí, eu sou muito sincera com Deus. Olha, eu converso com Deus como se fosse meu amigo. Ele é meu amigo, mas tipo assim mesmo, que não tô conversando com você. Eu cheguei pra ele e disse assim, ó, é o seguinte, eu preciso conversar com o senhor. Por quê? Eu falei, eu tenho 14 anos, entrei na fase da adolescência, tá muito difícil eu caminhar sozinho, eu não consigo. Eu disse, eu preciso que o senhor traga os meus pais pra igreja, porque se o senhor não trouxer meus pais pra igreja, eu vou desviar. Eu disse pra ele, eu fui muito sincera, eu vou desviar, porque eu não tenho força. E aí eu disse assim, senhor, eu vou fazer uma campanha de oração, eu e o senhor, desse jeito, 14 anos. Todo dia eu vou cantar 3 hinos da harpa e vou orar pro senhor trazer os meus pais de volta. E eu disse a seguinte frase, que foi essa frase que eu falei pra Deus, que Deus guardou muito bem com ele, que eu disse assim, não importa de que forma você traga, mas eu preciso que o senhor traga, porque se eu não trouxer, eu vou desviar, e pra eu voltar vai ser muito difícil. Eu disse pra ele, né? E aí comecei a campanha de oração 1 mês sozinho. Quando eu terminei a campanha de oração, outro dia eu fui pra escola e eu passei mal. Comecei a ficar dormente, o corpo inteiro, só de um lado. Só o lado esquerdo, todo dormente. Começava pela pontinha do dedo e ia subindo e irradiando pra minha cabeça. E aí eu não tinha sustentação, ficava tudo dormente. Eu dizia, que coisa estranha. Isso aconteceu 3 vezes, eu estudava o dia inteiro, né? Isso aconteceu 3 vezes. Aí, na terceira, a minha amiga disse assim, tem que ligar pro seu pai, pra você levar você pro médico, porque da terceira foi a mais forte, não parou. E vinha com uma dor insuportável, que ia martelando a minha cabeça, né? Martelando meu corpo inteiro. Aí, não posso perder a prova, é prova do técnico, não sei o que lá. Ela, ai, mas você tem que ir, era a Júlia, minha amiga. Aí ela ligou, olha, a Raíssa tá passando mal, vem buscar ela pra levar pro hospital. Aí a gente foi pro hospital, tal. Aí passei pelo médico, o médico fez os exames, não sei o que, tudo normal, não sei o que e tal. De exame sim, né, de físico. Aí fui pra sala de medicação, esperando a medicação, começou de novo a dormência. Eu disse, pai, eu vou sentir de novo. Corre ali, chama alguém. Aí ele chamou a enfermeira. Socorro, minha filha tá sentindo dormência de novo, não sei o que. Quando chegou na minha cabeça, foi 2 segundos pra eu convulsionar. Só que eu nunca tinha tido convulsão na vida, então eu não sabia o que estava acontecendo. Convulsão é um choque muito forte, com uma dor intensa no seu corpo inteiro. Parece que você está, assim, sendo moído. Essa é a sensação de você ter uma convulsão. E aí, com 3 segundos depois que eu já tava toda torta, eu desmaiei, apaguei, não lembro mais de nada. E aí quando eu acordei, eu disse, o que foi que aconteceu? Aí eu olhei logo minha mão, porque eu lembro que eu entortei, né? Eu olhei assim, tava tudo normal. Eu disse, meu Deus, que foi isso e tal? Aí o médico, você teve uma convulsão, a gente vai investigar o que foi. Vamos fazer o exame da cabeça, descobrimos um cisto. Quando o médico veio com o diagnóstico, falou, olha, a Raíssa tem um cisto no cérebro. Quando o médico veio falar, Deus me disse na hora que era o propósito que eu tava buscando. Porque eu falei isso, todas as orações eu falava isso de qualquer jeito, de qualquer forma. E quando você pede alguma coisa pra Deus, você tem que segurar nos peitos do que você pede. Eu falei de qualquer forma. Então Deus trouxe da forma que ele achou melhor de trazer, me colocando no leito, que aí mexe diretamente com meus pais. E aí eu cheguei pra mim e disse assim, mãe, aí você vai tomar 10 comprimidos por dia. Evelyn, eu vivia dopada. Eu não conseguia nem me levantar direito. Dopada, eu tomava 4 comprimidos pra não convulsionar. E ainda assim, teve um dia que eu convulsionei 5 vezes por dia. E aí parei de ter vida. Tipo assim, parei de ter vida. Parei de estudar, porque não podia ir pra escola, porque podia convulsionar a qualquer hora. Eu tinha que estar em casa para meus pais levarem eu pro hospital. E às vezes eu ficava assim, eu acabava de tomar meu remédio, eu começava a ficar um pouco dormente, né? Eu tinha medo de convulsionar. Sempre que eu ficava dormente, eu tinha medo. E aí eu via minhas amigas assim, de longe, brincando, não sei o que. Eu dizia assim, Senhor, por que eu não sou assim? Eu dizia, eu já tinha esquecido do propósito, sabe? Porque às vezes você tá na prova, você esquece o porquê que você tá vivendo aquilo, mas foi você. No começo você sabia, mas você vai se desgastando. Eu dizia, Senhor, por que eu não sou assim? Senhor, por que eu tô doente? Senhor, por quê? Comecei a me questionar, por quê? E eu cheguei pra minha mãe nesse mesmo dia que eu descobri a doença. Eu disse, mãe, isso é um propósito de Deus pra vocês voltarem pra igreja. Eu fui muito clara com ela, eu disse, e eu posso tomar 1000 comprimidos por dia, nenhum vai me curar. Só vai curar quando o propósito for cumprido. Aí ela disse assim, para de falar besteira, Raíssa. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Eu disse, mas é verdade, Deus me disse. Aí teve um dia que eu já tava assim, tipo assim, tomando esse remédio bonitinho. Aí eu tive uma convulsão muito forte, que eu pedi a Deus pra desmaiar e não desmaiei. E eu ouvia minha mãe gritando, calma minha filha,
calma, minha filha. E eu queria pedir pra ela parar de falar, porque tava piorando. Aí você não consegue falar, mas você ouve tudo e você entende que você está tendo uma convulsão, você entende tudo. Aí eu disse, Senhor, por favor, me faz desmaiar. Eu não aguento essa dor. Deus não deixou eu desmaiar. E aí eu fui, meu pai me levando pro hospital. E Deus me disse que era hora de eu pregar pro meu pai, naquela maca. Era por isso que ele tinha me levado ali. Aí eu tava na maca do hospital e Deus disse, agora você vai pregar pra ele. Quando ele voltar, que ele tinha ido fazer alguma coisa. Quando ele voltou, eu disse, olha, Deus mandou eu pregar pro senhor, é assim que eu vou fazer. E comecei. Isso, ele chorava, que ele soluçava. Aí ele dizia, eu preciso voltar pra igreja, eu preciso voltar pra igreja. Porque ele, painho, é o alicerce de manhã. Quando ele tá na igreja, manhã tá. Quando ele sai, manhã cai. Ele é o alicerce dele. Então, era ele que eu tinha que ir de encontro, né? Então, nesse dia foi muito difícil, mas deu certo. Aí, quando os dois voltaram pra igreja, os dois aceitaram Jesus, se reconciliaram com Jesus, voltaram pra igreja. Aí eu disse, agora Deus vai me curar. Eu não sei como. Eu dizia pra eles que eu ainda tava tomando remédio. Eu disse, eu não sei como, mas ele vai me curar. Aí chegou meu pastor e disse assim, vamos fazer uma campanha de oração pela sua vida? De 7 quinta-feiras, a gente canta 7 hinos da harpa e ora. E aí Deus, se fosse assim da vontade de Deus, vai lhe dar a vitória. Eu disse, vamos. Aí me levaram, a gente foi fazer, 7 quinta-feira a gente fez. Fiz na 7ª quinta-feira, na sexta-feira eu fui pra aula. Terminou a campanha, eu já tinha... Evelyn, eu não tinha dúvida que Deus tinha me curado, não. Nenhuma. E às vezes é isso que a gente precisa ter muita fé. Porque fé é você acreditar numa coisa que não tá acontecendo. E eu sabia que eu tava curada. Eu senti dormência no outro dia, sendo que eu tinha terminado um dia antes. Meu braço começou a adormecer, mas na hora Deus me disse que não era a doença, era o próprio inimigo colocando na minha cabeça que eu não tinha sido curado. Por quê? Porque quando você tem muita fé em alguma coisa, você acredita muito em Deus, o inimigo ele sempre vai tentar tirar você do foco. E aí nessa hora eu disse assim, e sempre que eu ficava dormente, não tinha como. Sempre que eu ficava dormente, eu convulsionava. E eu disse assim, aí eu disse assim, tá repreendido em nome de Jesus, porque a fé que eu estou de que meu Deus me curou, nada vai tirar de mim. Não é dormência, não é convulsão, não é nada que vai tirar de mim. Na hora que eu falei isso, Evelyn, o meu braço voltou, normal. Né, no outro dia, a gente foi fazer a tomografia, fiz a ressonância, na verdade, pra saber como é que tava a evolução do quadro. Aí demorava 3 dias pra chegar. Foi os 3 dias mais difíceis de esperar da minha vida. Quando chegou o resultado, cheguei da escola e disse, mãe, meu pai pegou meu resultado? Aí ela olhou pra minha cara e disse, pegou, lê. Aí quando eu peguei, tinha lá embaixo assim, ó, observação. O cisto que foi detectado no exame anterior não foi encontrado no exame atual. Quando eu li isso, eu só caí de joelho. Eu nem tive reação de nada. Eu caí de joelho, gritando, agradecendo a Deus e chorando. E eu tinha tanta certeza que quando faltava 3 quinta-feiras pra terminar a campanha, que eu tava passando mal, mãe ficava desesperada, chorando. Eu dizia assim, mãe, calma, que só falta 3 quinta-feiras. Eu tinha certeza, ninguém tirava aquilo de mim. E é isso que você precisa ter certeza. Deus precisa de fé, sabe? Deus busca pessoas que tenham fé de verdade. E aí levei pra médica, né? Aí a médica disse assim, a máquina tá quebrada. Foi, a máquina tá quebrada, porque não pode, a menina tem neurocicercose. Chama aí o radiologista que fez, por favor. Ela veio um rapaz, né? Disse, oi, tudo bem? Ela, oi, tudo bem? Olha, porque ela tem neurocicercose, não apareceu que a máquina tá quebrada. Ele, não, doutora, eu fiz o de todo mundo na mesma máquina, de todo mundo tá normal. Não, faça em outra máquina, ela pediu mais 3. Aí no terceiro ela disse assim, o que você me disse mesmo? Eu disse que foi o meu Deus que me curou. Aí ela disse assim, então foi o seu Deus que te curou. Ela era ateia. Mentira! Aí ela disse assim, então foi o seu Deus que te curou. Eu não acredito no seu Deus, mas foi ele que lhe curou. Ela falou desse jeito.